Vamos avançar em mais um conceito importante na criação de aplicações em Java, que é o tratamento de exceções. Vamos ver o que é que isto é e, basicamente, é ver o que é o tratamento de erros no Java. Já vimos em vídeos anteriores que, em algumas circunstâncias, quando estamos a produzir código, por vezes vamos a executar o software e vamos verificar que há apresentação de um erro na nossa consola. Ora, eu vou criar aqui um novo projeto para nós podermos verificar como é que nós podemos, através do Java, precaver a execução ou o acontecimento de determinados erros. Vamos ver qual é a diferença entre uma exceção e um erro. Ora, aqui vamos criar aqui erros. Okay. Vamos copiar até este nome de projeto, vamos clicar em Finish, temos aqui o nome do projeto, no Source vamos adicionar uma classe chamada erros e vamos pedir que seja construído o método main. Vamos aqui dentro da nossa classe criar propositadamente alguns erros, ok? Então temos aqui string, nome 1 é igual a João, e depois temos aqui string nome 2 é igual a 20. Ora, o que nós temos aqui é exatamente um erro. Quando nós vamos executar este código, reparem, ele diz que existem erros, vamos clicar aqui em proceder, isto é, para avançar, e vai aparecer aqui um erro. Ora, tecnicamente, este é o maior problema de qualquer programador. É uma aplicação crashar, isto é, uma aplicação pura e simplesmente não saber lidar com uma determinada declaração e pura e simplesmente fechar a execução do software. Ora, o Java, à semelhança da maior parte das linguagens de programação orientadas por objetos, contém alguns mecanismos que nos permitem precaver a execução de exceções. Vamos aqui dar um exemplo que é o seguinte. Vamos aqui colocar apenas a instanciação desta variável deste tipo string. E depois vamos definir aqui que nome 1 é igual a 20. Ora, sabemos de antemão que este valor é um erro, ok? E, portanto, neste caso concreto, nós vamos ter aqui um erro que irá resultar exatamente no mesmo tipo de apresentação que aqui está. Se nós tivéssemos aqui um valor de string, já não teríamos esse erro. A diferença aqui vai processar-se da seguinte forma. Enquanto que um erro é algo que é inesperado, isto é, acontece durante a execução do nosso software, uma exceção é um erro que o programador está à espera que possa eventualmente acontecer. E, no caso dele acontecer, existe a possibilidade de introduzirmos aqui uma estrutura de código que nos vai permitir detectar se o erro aconteceu, executar uma determinada parte do código. Se o erro não acontecer, executar o código que estaria previsto. Vamos aqui dar um exemplo concreto daquilo que é um erro de execução, um erro de runtime. Porque se eu colocar aqui 20, nós temos um erro de código. Um erro de código que rapidamente o Eclipse nos identifica e dizendo isto não pode acontecer, não posso atribuir a uma variável string um valor numérico. Ora, nesta circunstância, obviamente que o programador vai logo identificar qual é o seu problema. Mas vamos, por exemplo, criar aqui uma array, neste caso int, valores, é igual a new int de 5 valores, ok? Ora, o que vai acontecer então aqui é o seguinte, vamos imaginar que eu coloco system.int.println e vou colocar aqui, mandar imprimir aqui valores de 5, ok? Vamos reparar aqui o que é que vai acontecer. Ele diz-me aqui system, eu pus aqui um int, não é um int, é um out, peço desculpa, ok? Reparem que o código não apresenta qualquer erro, mas facilmente verificamos que o que vai acontecer é que quando eu executar este código, ele vai-me apresentar um erro. E vai-me apresentar um erro porquê? Porque eu defini aqui um array com 5 elementos, obviamente eu não posso ter um índice 5. Isto seria para o caso de ter um array com 6 elementos. E por conseguinte o que acontece aqui é que vai ser emitido um erro de runtime e não um erro de código. Ora, este erro pode ser então tratado através do Java, através do código, para que em circunstâncias em que ele possa surgir, nós possamos tratar dele e o programa não crashe.
Ora, a estrutura por defeito para nós podermos tratar estes acontecimentos de erros é uma estrutura designada por try, catch, finally. E o try, catch, finally significa basicamente o seguinte: nós podemos pedir ao Java que tente, isto é, try, experimentar uma determinada implementação de código. E dentro desse bloco de código do try, ele vai executar o código até encontrar um erro. Se for encontrado algum erro, nós vamos imediatamente a seguir colocar uma outra estrutura que é o catch, isto é, apanhar o erro. E ao apanhar esse erro, vamos poder executar o código que está no interior do bloco do catch. Podemos utilizar vários catch, isto é, tentar apanhar vários tipos de erros diferentes. Iremos depois verificar como é que isso se processa. Mas podemos ter depois um finally, que é uma última estrutura que é sempre executada, independentemente de existir ou não erro. Vamos aqui fazer uma experiência muito simples. Ora, nós temos aqui então esta circunstância que nos já deu a entender que vai apresentar um erro. E, portanto, quando nós executamos este código, ele vai dizer que há aqui um array index out of bounds exception. Isto é, uma exceção que ocorreu porque o array foi chamado para um índice que está para além da sua fronteira, que é, neste caso, o valor 5. Ora, então eu posso simplesmente fazer o seguinte: try, e vou colocar aqui a execução deste código dentro de chavetas, ok? E reparem como aqui ele está a apresentar um erro. Isto é, syntax error, insert finally to complete try statement. Ora, neste caso concreto, se eu colocar aqui finally e colocar aqui um bloco, o que é que irá acontecer neste caso? Se eu executar o meu código, e vamos aqui, eu aqui estou a tentar apresentar o valor de 5, o que vai acontecer neste caso, reparem, é o erro que aqui está na linha 10. Isto é, ele tentou este erro e depois no finally vamos colocar aqui system.out.println. Finalmente, vamos chamar assim que é para sabermos que este valor está a ser apresentado. Vamos executar agora e reparem então, cá está, finalmente foi executado independentemente do facto de existir um erro. O erro existiu e o try consegue detectar esse erro, mas não está agregado a esta estrutura o habitual catch, isto é, o mecanismo para cassação do erro e criar aqui uma execução de código alternativo ao bloco de código que está dentro do try. O finally será sempre executado. Então eu vou colocar aqui catch e dentro dos parâmetros do catch eu vou colocar exception, erro. Ok? E vamos colocar aqui também o abrir e fechar parênteses. Ora, o que é que vai acontecer agora neste caso? Vamos aqui executar. E reparem, já não aparece o erro. E não aparece o erro porquê? Porque, primeiro, a estrutura try tentou executar este conjunto de operações que aqui está, neste caso é apenas uma. Uma vez que, pelo menos, uma das declarações que aqui estão contém um erro, assim que o erro é detectado, o software não vai crashar e não vai emitir um erro. Vai imediatamente saltar para a execução do bloco que está no catch. No bloco que está no catch, como está vazio, não há execução de qualquer código. E depois, finalmente, vai executar o finally. Se eu colocar aqui uma cópia desta estrutura e colocar aqui aconteceu um erro. Ok? Então o que vai acontecer neste caso é que o que vai aparecer aqui é aconteceu um erro, finalmente. Ora, finalmente não. Não interessa que o erro aconteça. Nós não temos que ter a estrutura finally. Poderemos simplesmente ficar pela estrutura try catch. Ora, nesta circunstância, vamos aqui verificar, aconteceu um erro. E que erro é que aconteceu? Este erro que aqui está. Ora, como podemos verificar aqui na execução deste código, ele diz aconteceu um erro. Aconteceu um erro porque foi detectada uma exceção genérica. Isto é, a exceção não é facilmente identificada desta forma. Ora, se nós retirarmos daqui esta implementação e a colocarmos fora deste nosso espaço, nós vamos ter aqui um erro apresentado e vamos ter aqui uma informação que é importante, que é este array index bounds exception, ok? Index out of bounds exception. Ora, neste caso, se eu e tem aqui o valor 5, como podem reparar. Ora, reparem o que é que vai acontecer neste caso.
eu vou deixar ficar aqui este erro, depois vou executar aqui o try, que me vai gerar um erro, vai aparecer esse erro e eu vou colocar aqui o erro. Aconteceu um erro igual a quê? Ao valor do erro. Então eu coloco aqui e.get, ok? Neste caso, erro.getMessage. Okay? Vai buscar a mensagem de erro. Ora, como podem ver, está aqui este 5. Vamos executar este código e reparem o que é que vai acontecer. Ok, há aqui um erro, que é este valor que aqui está. Vamos aqui retirá-lo para que o programa possa avançar e não crashe, que foi o que aconteceu. Vamos executar e cá está. Aconteceu um erro. Qual foi o código do erro? É o código número 5, que é exatamente aquele código que estava aqui associado a este erro inicial. Reparem, cá está, exception in thread main, isto é, uma exceção ocorreu no processo main e tem a ver com o código 5, que é basicamente um array index out of bounds exception. Ora, se eu colocar aqui uma cópia deste valor e definir este tipo de exceção aqui, o que vai acontecer então é a possibilidade de eu dizer que aconteceu, ora, não existe esse aluno. Ok? Porque eu coloquei aluno, ou tentei evocar o nome de um aluno ou os dados de um aluno que tecnicamente não existe. Então, se eu agora executar aqui, cá está, não existe esse aluno. Vamos tentar aqui colocar o valor 4. Vamos aqui executar e reparem, ele retorna 0. Porquê? Porque eu não defini, não atribuí os valores aqui ao meu array. Mas desta forma ficamos aqui a verificar como é que nós podemos antecipar a execução de erros no nosso código, utilizando então a estrutura try-catch e depois também agregando eventualmente finally, que é um bloco de código que será sempre, ora, system.out.println, executado sempre, quer exista erro ou não. Okay? Então, nesta circunstância, se eu agora executar, reparem, executado sempre que exista erro ou não. Neste caso não existe erro, mas assim que eu insiro aqui um erro, neste caso vamos colocar aqui 10, já sabemos que o aluno 10, ou o valor 10, neste caso, peço desculpa, não existe, então o que vai acontecer é que ele vai detectar o erro, não existe esse aluno, e executado sempre que existe um erro ou não, é o código executado no bloco finally.